Provavelmente você viu que essa semana aconteceu aquela situação desagradável com as lojas americanas, onde descobriram um rombo de 20 bilhões de reais e no dia seguinte divulgaram um rombo de 40 bilhões e pediram recuperação judicial. Mas como não há nada completo e não há nada 100% concluído nas investigações e nas auditorias externas, eu prefiro não comentar agora e trazer para vocês logo depois. Por quê? Porque hoje é dia 15 de janeiro, o dia que eu estou gravando, e esse vídeo vai ao ar no dia 19. Então, como o dia 19 vai ter mais informações, se vocês quiserem, coloca no comentário e eu faço o vídeo para vocês. E para linkar com a situação, eu trouxe a história da B3, justamente por se tratar de renda variável, de ações e de onde é tudo negociado ali na bolsa. Eu vou trazer desde os primórdios até hoje como virou B3. Então fica até o final e saiba toda a história. Bom, para começar, é bom lembrar que em 2020 a bolsa completou 120 anos e até 2008 ela era separada a Bovespa e a BMF, que é a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Antes disso, existia a Bolsa do Rio de Janeiro, da Bahia, do Paraná e a de Santos. Inclusive, a de Santos é a bolsa oficial do café. E só para você ter ideia, na década de 60, chegaram a ter 27 bolsas de valores pelo Brasil, que eram controladas pela Secretaria de Finanças e consideradas entidades oficiais corporativas. Porém, em 1965, elas foram desvinculadas e viraram sociedades sem fins lucrativos. Bom, agora vamos para a história desde os primórdios, desde quando começou a Bolsa de Valores no Brasil. Mas para contar essa história, temos que voltar em 1808, quando a família real chegou ao Brasil e já existiam diversas negociações de produtos em solos tupiniquins. E desde aquela época já havia uma grande necessidade de ter negociações mais organizadas. Então foi a partir daí que surgiu a Praça do Comércio, com muitas características parecidas com o pregão, porém nada oficial ainda. E foi em 1817 que surgiu a primeira bolsa no Brasil, porém nada regulamentado por enquanto. E em 1820 veio a Bolsa do Rio de Janeiro, sendo uma das bolsas mais importantes por se tratar da localização. Afinal, naquela época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Inclusive, lá onde tinha o maior volume de negociações, eram negociados gados, seguros de navios, moedas e câmbios, mercadorias e até mesmo negociavam escravos. E aqui temos dois pontos para tratar. O primeiro é que os títulos estatais começaram a ser negociados em 1828 e os privados em 1830. E o segundo é para avisar vocês que os anos dourados da Bolsa do Rio de Janeiro não foi naquela época, apesar do grande volume de negociação. Os anos dourados da Bolsa do Rio de Janeiro foi de 1950 a 1960. E em 1843, Manuel Alves Branco criou uma política econômica de caráter fiscal para financiar as estruturas dos estados brasileiros, usando as estruturas da Bolsa do Rio de Janeiro para negociar os títulos públicos. E lá para o início de 1850, no Rio de Janeiro e logo depois na Bahia, foram iniciadas alguns processos de regulamentação. Na verdade, eram mais ou menos alguns regimes e padrões a ser seguidos. E em 23 de 8 de 1890, Emílio Rangel Pestana, que era o atual presidente da província, fundou a Bolsa Livre de São Paulo, que infelizmente fechou depois de um ano após um plano econômico de Rui Barbosa. E em 1895 foi um dos grandes anos para a história do Brasil, pelo menos eu considero até para a história do mundo. Aconteceram dois grandes eventos. O primeiro foi que nasceu a Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo e o mais importante que foi a fundação do Remo do Flamengo. Foi quando começou a história do Flamengo, em 17 de novembro de 1895. Em 1917, fundou-se a Bolsa de Mercadorias de São Paulo e foi a primeira bolsa a realizar contratos futuros no Brasil e ficou muito famosa por contratos agropecuários de boi gordo, algodão e café. E em 1935, a Bolsa de Fundos Públicos foi transferida para o Palácio do Café em São Paulo, quando passou a se chamar Bolsa Oficial de Mercadorias e Valores de São Paulo. E tudo isso que aconteceu em 1935, virando todo aquele conglomerado, em 1967 virou a famosa Bovespa, a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. E em 1970 foi um marco para a história das bolsas. A Bolsa de São Paulo começou a utilizar registros eletrônicos, assim dando mais credibilidade e conquistando a confiança de investidores. E em 1971 houve o primeiro grande crash nas bolsas brasileiras, chamada bolha especulativa. E logo em seguida
seguida, em 1983, foi criada a Bolsa Brasileira de Futuros no Rio de Janeiro. E 3 anos depois, em 1986, foi criada a Bolsa Mercantil de Futuros, que cresceu muito rápido em pouco tempo. E em 1989 veio o segundo grande crash das bolsas, onde o homem responsável pela quebra da bolsa naquele ano era Najib Nahas. E nesse crash chegou a quebrar a bolsa carioca. E depois disso, a Bolsa de São Paulo começou a assumir a ponta e se fortalecer, tornando-se a única bolsa a negociações no Brasil. E em 1991 foram unificadas a Bolsa de Mercadoria e a Bolsa de Futuros, criando a BMF, a famosa Bolsa de Mercadorias e Futuros. E para fortalecer mais ainda a BMF, a Bolsa de Futuros do Rio de Janeiro foi integrada a ela em 1997, tornando-se a maior bolsa de derivativos do Mercosul. E em 2000, a BVRJ, que é a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, e a Bovespa começaram a unificar todas as 9 bolsas existentes naquela época. A Bolsa de Minas Gerais, Espírito Santo e Brasília, a Bolsa Extremo Sul, a Bolsa Santos, a Bolsa da Bahia, Sergipe e Alagoas, a Bolsa de Pernambuco e Paraíba, a Bolsa do Paraná e a Bolsa Regional. E a partir daí, além de todas as negociações de ações serem na Bovespa, os títulos públicos começaram a ser negociados eletronicamente. E em setembro de 2005, que talvez tenha sido o ano que mais revolucionou a bolsa no Brasil, pois a partir dali parou de acontecer os pregões de viva voz, que era aquela loucura que o pessoal gritava, ficava pra lá e pra cá, com papel, com não sei o que, e os letreiros, toda aquela bagunça. Bagunça não, era organizado, só que de um jeito diferente. Mas a partir dali começaram as negociações eletrônicas, os famosos home broker. E em 2007, a própria Bolsa de Valores abre capital. E em 2008, houve uma nova unificação no Brasil. A BMF se juntou com a Bovespa, tornando-se a BMF Bovespa. Muito criativo o nome, né? Mas beleza. E é bom lembrar que apesar de 2005 terem cessado os pregões de viva voz, os mercados futuros ainda eram operados em viva voz até então. Só que em 2009 cessou tudo isso e foi o fim dos operadores de coletinho. E assim, os terminais instalados nas corretoras de valores começaram a tomar conta dessa função. E só para você ter ideia, com toda essa mudança, mais ou menos 1.500 operadores ficaram desempregados. E em 2017, a BMF Bovespa se uniu à CETIP, Central de Custódia de Liquidação de Títulos Privados, tornando-se a famosa B3 que temos hoje, Bolsa Brasil Balcão. E lembrando que o índice continua Ibovespa, Índice Bovespa, Ibovespa, ou como alguns chamam, Ibov. E aí, você gostou da história da Bolsa de Valores? O que você achou de tudo isso? É uma história longa, né? Mas é bom a gente saber, porque não adianta só chegar lá, investir em ações, e saber que deu crise nessa empresa, crise na outra, e não saber toda a história. Então é isso, pessoal. Eu sou Claudinei Júnior, você está no canal Mirando o Mercado. Compartilhe esse vídeo para o seu amigo que investe em ações também saber a história da bolsa. Deixa o like e se inscreve no canal. Um beijo, um abraço e fui!